Pessoal, vamos para a nossa segunda parte dos nossos estudos sobre dilatação térmica dos sólidos. Nessa segunda parte eu quero falar com vocês especificamente sobre a dilatação dos sólidos vazados e das lâminas bimetálicas, belezinha? Então vamos lá. Pessoal, dando continuidade ao estudo de dilatação térmica dos sólidos, vamos falar nessa videoaula, né? Vai ser uma videoaula mais curtinha. Vamos falar sobre a dilatação dos sólidos vazados, né? Que é algo que eu já vi cair muito, né, em vestibulares, já vi cair em Enem questões que levam em consideração essa dilatação dos sólidos vazados e às vezes muitos alunos confundem isso, não levam em consideração o que acontece realmente com os sólidos de uma maneira geral. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai levar em consideração, vamos considerar uma chapa, né, qualquer. Essa chapa ela vai ter um furo central e o que vai acontecer? Eu vou aquecer essa chapa, beleza? E é importante a gente entender o seguinte, que quando nós pegamos uma determinada chapa, que vai apresentar ali uma temperatura inicial, uma certa temperatura inicial, θ0, e uma certa área inicial, que eu vou chamar de S0, quando eu aqueço essa chapa, o que vai acontecer? Vai haver um aumento no grau de agitação das partículas que compõem essa chapa e, como consequência, essas partículas elas vão se distanciar umas das outras. Beleza? Então essa chapa vai sofrer dilatação. Então quando ela sofre dilatação, há um aumento na sua área. Então aqui eu tenho uma chapa com uma temperatura final θ e uma área final S. O mais importante com relação a isso é que mesmo esse furo não sendo feito do material do que a chapa é, ou seja, é um buraco, literalmente, o que acontece com esse furo? Ele também vai aumentar. O nosso senso comum, o nosso dia a dia, nos leva a crer, nos leva a pensar que esse buraco vai o quê? Vai diminuir. Mas não, isso não vai acontecer. Beleza? Quando essa chapa sofre dilatação, o que acontece? Ela puxa ela puxa esse furo em todas as direções. Então, como consequência, ele também vai o quê? Vai sofrer dilatação. Então, se uma chapa sofre dilatação, o furo também vai sofrer dilatação. Então, o buraco também vai aumentar. Belezinha? Pessoal, isso acontece também quando a gente tem, por exemplo, dois corpos, um oco e outro maciço. Se esses corpos forem feitos do mesmo material, tá, e apresentarem, por exemplo, o mesmo volume inicial, ao sofrerem o mesmo acréscimo de temperatura, ou seja, sofrerem a mesma variação de temperatura, eles vão sofrer a mesma dilatação. Independente se eles são feitos, se eles são maciços ou se eles são ocos. Beleza? Então, ou seja, a dilatação vai ser a mesma. Mas para que a dilatação seja a mesma, é necessário que esses corpos sejam feitos de quê? Do mesmo material, apresentem o mesmo volume inicial e sofram a mesma variação de temperatura. Isso acontece também com os anéis. Tá? Se você pegar um anel e aquecer esse anel, o que vai acontecer? Esse anel vai sofrer dilatação, então o buraco do anel, o furo do anel por onde você coloca o dedo, também vai sofrer uma dilatação, também vai aumentar. Belezinha? Pessoal, dentro da dilatação dos sólidos, nós temos algo extremamente importante, que isso aqui tem muita aplicação prática, acontece muito no nosso dia a dia, que é o que nós chamamos de lâminas bimetálicas. O que são essas lâminas bimetálicas? Né? As lâminas bimetálicas, elas são feitas, na verdade, são duas lâminas feitas com materiais diferentes, mas comprimentos iguais, que vão apresentar uma mesma temperatura inicial e essas lâminas elas vão estar soldadas uma à outra. É isso aqui. Beleza? Isso aqui é o que nós chamamos de lâminas bimetálicas. Então aqui eu tenho duas lâminas, a lâmina 1 e a lâmina 2. Essas lâminas elas são feitas com materiais diferentes, né, que vão apresentar coeficientes de dilatação diferentes, então, por exemplo, α1 e α2. Essas lâminas elas apresentam o mesmo comprimento
E ambas as lâminas estão à mesma temperatura inicial e elas estão soldadas uma à outra. Ou seja, não tem como eu separar essas lâminas. Beleza? Agora veja bem, se eu pego essas lâminas bimetálicas e essas duas lâminas bimetálicas que constituem uma lâmina só e aquecer essa lâmina, o que vai acontecer com ela? Como essas lâminas elas apresentam coeficientes de dilatação diferentes, α1 e α2, elas vão dilatar de maneira diferente. Ou seja, uma lâmina vai dilatar mais do que a outra. Beleza? Então o que vai acontecer? Então essas lâminas elas vão se encurvar. Então vamos considerar essas lâminas, que são feitas de materiais diferentes, vamos considerar o α1 maior do que o α2. O que isso significa? Isso significa dizer que o coeficiente de dilatação 1 é maior que o coeficiente de dilatação 2, ou seja, se eu aquecer essa lâmina, a lâmina 1 vai dilatar mais do que a lâmina 2. E se eu fizer o contrário, se eu resfriar a lâmina 1, então vai contrair mais do que a lâmina 2. É uma relação de forma direta, beleza? Então, primeiramente, vamos considerar então o aquecimento dessa lâmina. Vamos considerar que eu vou fornecer calor para essa lâmina bimetálica, ou seja, a temperatura final dessa lâmina vai ser maior do que a temperatura inicial. Se a temperatura final é maior que a temperatura inicial, significa dizer que essas lâminas vão dilatar, beleza? E como o α1 é maior do que o α2, então a lâmina 1 ela vai dilatar mais do que a lâmina 2. Então, consequentemente, o que vai acontecer? A lâmina 2 puxa a lâmina 1 para dentro. Então, a gente diz que essas lâminas bimetálicas se encurvam para dentro. Beleza? Ou seja, a lâmina 2 vai puxar a lâmina 1 para dentro. Tá bom? E se eu fizer o contrário? E se ao invés de eu aquecer, eu resfriar essas lâminas? Ou seja, a temperatura final das lâminas vai ser menor do que a temperatura inicial. Como o α1 é maior do que o α2, se ela dilata mais, ela também vai o quê? Vai contrair mais no caso de um resfriamento. Então a gente vai dizer que a lâmina, que a lâmina 1 vai contrair mais do que a lâmina 2. Então, se nesse caso aqui, se no caso da dilatação, a lâmina 2 puxa a lâmina 1 para dentro, no caso do resfriamento acontece o contrário. Como a lâmina 1 contrai mais do que a lâmina 2, então ela vai puxar essa lâmina 2 para dentro. Belezinha? Então é isso que acontece numa lâmina bimetálica. Pessoal, e para a gente encerrar aqui então essa nossa segunda videoaula de dilatação térmica dos sólidos, essa segunda parte, nós temos algumas aplicações que se referem às lâminas bimetálicas, né? Então eu tenho a aplicação dessas lâminas bimetálicas no ferro elétrico. Você já percebeu que quando você, às vezes, liga um ferro elétrico para você passar roupa, o ferro liga e desliga o tempo todo? Esse ligar e desligar é porque a lâmina bimetálica está entrando em contato com o interruptor do ferro o tempo inteiro. Tá? Um forno elétrico também tem uma aplicação da lâmina bimetálica. O termômetro bimetálico também é uma aplicação dessas lâminas bimetálicas. Então isso aqui é algo que tem muita aplicação no nosso dia a dia. Belezinha? Pessoal, eu vou encerrar essa nossa segunda parte, essa nossa segunda videoaula sobre dilatação térmica dos sólidos. Espero que tenha ficado claro para todos o que acontece com os sólidos vazados, como que é o princípio de funcionamento das lâminas bimetálicas. E eu volto na próxima videoaula para a gente falar sobre a dilatação dos líquidos e dos gases. Belezinha? Então um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. Now